Olá a todos, de volta com mais um vídeo visando a certificação Java. No último vídeo eu encerrei com uma demonstração da classe TreeMap, que é o mapa classificado, utilizando como chave um object e como valor um object. Com esse vídeo eu encerrei essa parte mais básica da utilização desse TreeMap, tá ok? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma outra classe, que é a classe Priority Queuing. Essa classe Priority Queuing, eu vou criar um novo programa aqui, que vai ser uma nova classe, que vai ser o programa 22, para falar sobre essa nova classe. Bom, o propósito dessa classe que eu vou demonstrar, ela cria uma fila com ordenamento, prioridade de entrada, prioridade de saída, ao invés de um sistema chamado de FIFO, que significa First In, First Out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. A classe Priority Queuing não utiliza esse sistema. Ela utiliza um sistema que respeita a prioridade de entrada ou a prioridade de saída dos elementos. Esses elementos dessa classe eles são ordenados ou de forma natural ou de acordo com um comparator que a gente implemente, tá? Então, ou seja, eu posso utilizar compare ou comparator. Em qualquer um desses casos, a ordenação desse elemento vai representar a prioridade relativa deles. Os nomes dos métodos que essa classe usa, eles estão ligados à estrutura de dados, tá? Então, os objetivos dos métodos dessa classe são os mesmos das classes que eu demonstrei até agora. Eles adicionam, eles removem e eles realizam consulta. Então, as filas elas possuem métodos não encontrados em outras interfaces de conjuntos, que eu vou demonstrar agora. Bom, esse exemplo vai ser um exemplo que vai utilizar o comparator, a interface comparator. Como eu falei, eu posso utilizar qualquer tipo de comparação que eu queira com comparable ou comparator, tá? Vamos ver o que eu vou utilizar aqui. Bom, então eu vou criar uma classe comparator prioridade, que vai implementar o comparator. É uma classe, não é um método. Tá. Eu vou trabalhar na minha classe principal com um array de integers. Então, desculpa, aqui é return. Então eu vou colocar um tipo de retorno esquecendo de declarar o método, né? O método da interface tem que implementar. Então, por print compare object, atrapalhado, object 1 e object 2. Agora sim, eles vão retornar para mim o integer 2 menos o integer 1. Aqui eu estou realizando a conversão, tá? Preciso importar aqui a classe, ou a interface comparator, né? java.util.comparator. Ok. Bom, agora vamos à minha classe. Vou criar aqui o método main. E agora eu vou criar o meu array de ints. Então int num vai receber. Daí eu vou pôr uma sequência 1, 3, 2, 4, 6, 5, 9, 8, 6, 7, 0. Ok. Coloquei todos os números, só que em ordem fora da ordem, tá? Então, a primeira impressão que eu vou fazer aqui nessa minha classe
vai ser da ordem como foram inseridos. Ordem como foram inseridos. Ok. Vou percorrer esse array. Tá? Então vou utilizar um for int x que vai percorrer o num. E aí eu vou fazer a minha primeira exibição. Vou deixar aqui no print mesmo. Vou fazer minha primeira exibição, para a gente ir conferindo passo a passo, tá ok? Então vamos rodar aqui. E veja que ele exibiu na mesma ordem que eu inseri. Até aqui está normal, porque eu não fiz nenhuma alteração, nenhuma ordenação, nem classificação. Ok. Vou colar uma linha aqui para sair dele ficando mais clara, tá? Bom, agora eu vou criar a minha priority queue. Priority queue, meu objeto priority queue, ele vai receber new priority queue. Ok, eu preciso importar aqui a classe. Import java.util.priority queue. Ou seja, ela também faz parte do pacote java.util. Então criei meu objeto. Vou percorrer novamente o array. Então for int x que vai percorrer o meu array de números. E agora eu vou usar o primeiro método, que é o p.offer. p.offer x. Ok. Tá, o que o método offer faz? Ele adiciona os elementos à priority queue, que no meu caso foi chamada de p. Tá? Então aqui ele adicionou todos os elementos à minha fila. Ele está carregando a minha fila. Vou até colocar aqui. Carrega a fila. Então nesse momento a fila está sendo preenchida. Agora eu vou remover essas chaves aqui para não criar nenhuma confusão. Agora eu vou exibir a ordem natural. Então aqui é a ordem natural. Eu vou exibir aqui. Para que eu faça isso, eu vou precisar novamente percorrer, porque no primeiro for, nesse for aqui, eu só carreguei a fila. Agora eu vou precisar percorrer novamente o array, né, os elementos. E agora eu vou utilizar um outro método, p.call mais, e nós vamos ver a saída, tá? Então system.out.print, vou colocar na mesma linha, e nós vamos ver a saída. Vamos executar aqui. Tá, veja, o método offer carregou a fila, tá ok? Ele carregou a fila. Em seguida eu chamei o método poll. O terceiro loop aqui, esse loop for que eu estou utilizando, ele vai iterar pelo método poll. Ele vai iterar usando o array, né, percorre o array, utilizando o método poll. Esse método poll ele vai retornar a entrada com maior prioridade. Nesse caso aqui vai ser a ordem natural, tá? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então veja, não confunda assim com... ele está ordenando. Não, ele vai percorrer
como que eu posso explicar? Ele vai retornar a entrada que tem maior prioridade. No caso que nós estamos utilizando aqui, a gente está utilizando a ordenação natural. Até agora a ordenação natural. Qual que é a ordem natural dos números? Começar de 0. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. De acordo com o que eu tivesse inserido lá. Tá ok? Bom, feito isso, nós vamos novamente carregar a fila. Tá, então vamos novamente ao array ip.offer. Por que eu estou carregando novamente a fila? Porque eu alterei a ordem dela. O Paul alterou para a ordenação natural, tá ok? Então vamos lá de novo. Carregou, estou carregando novamente a fila. Agora eu vou finalmente usar o comparator. Então sysout, vou deixar na mesma linha, ordem, usando o comparator, ok? Ordem usando o comparator. Tá. Esse for percorreu a fila e adicionou os elementos. Novamente eu vou precisar do método for. Aliás, eu vou precisar do loop for. Porque agora eu vou utilizar um outro método. Desculpa, eu esqueci uma coisa. Antes de carregar a fila aqui, antes desse próximo carregamento da fila, eu tinha que ter criado um novo priority queue, tá? Por quê? Porque nesse novo priority queue é que eu vou utilizar o comparator. Então vamos lá, comparator prioridade, cp recebe new comparator prioridade. Ok, criei o objeto da minha classe comparator e agora eu vou criar uma nova priority queue. Priority queue P2 vai receber uma nova priority queue. Agora sim. Senão não tem como usar o comparator. Essa nova priority queue que eu criei, eu vou colocar aqui mais um elemento e um comparator, certo? O comparator que eu criei foi o CP. Ok. Agora sim nós vamos carregar a fila. Daqui desse for para baixo está tudo correto. Tá, vamos utilizar então novamente o método Paul para exibir depois da utilização do comparator. Então p2.Paul mais espaço, vou deixar na mesma linha e vamos exibir. Deixa eu mudar aqui porque ficou uma coisa meio estranha. Vou pular uma linha. Vou executar novamente. E aí vocês veem que aqui ele retornou null em todos, né? Por quê? Porque eu criei um novo comparator e eu estou utilizando o primeiro, tá? Então aqui seria p2.offer para carregar a fila, senão eu não vou conseguir carregar. Vamos executar novamente, tá? E agora veja que o comparator que eu utilizei, ele está ordenado em ordem decrescente, tá ok? 2 menos 1. Esse tipo de retorno aqui está indicando que o objeto 2 deve vir antes do objeto 1. Ok. 9, 8, 7, 6. Agora ele exibiu 6 duas vezes. 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho 6 duas vezes no tempo, por isso. Eu vou remover 1, tá? Para não ficar... Tá. Então 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? Então aqui foi utilizado o comparator. O método Paul novamente fez a ordenação,
adicionou os elementos, na verdade, retornando a entrada com maior prioridade. Nesse caso, a ordem que eu pedi pelo comparator, tá? A ordem que eu estipulei pelo comparator. Vou pular mais uma linha aqui. E agora nós vamos utilizar outros métodos. Tá? Nós vamos percorrer a lista novamente. A lista 2. Para demonstrar outros métodos para você. Então, P2.offer. Novamente eu estou carregando a lista, tá? Esqueci um ponto e vírgula aqui. Novamente estou carregando a lista e agora nós vamos fazer o seguinte. A primeira saída aqui, eu vou demonstrar o tamanho, ou seja, o tamanho da lista, o tamanho dos elementos na lista. Para isso eu utilizo o método size, ok? Então aqui eu tenho o tamanho dos elementos na lista. Vou utilizar um barra N aqui para ele. Vamos ver como vai ficar a saída. Ou seja, a lista está com 10 elementos. Vamos ver se está com isso mesmo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Se a gente contar, fizer a contagem normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 elementos, só que o array ele inicia a contagem, a indexação a partir do zero. Nunca esqueça isso, tá? Então são 10 elementos, está correto. Bom, agora nós vamos pegar um novo método aqui, que vai ser o método pick. P2.pick. Antes de utilizar, eu já vou mostrar para você o que esse elemento pick faz. O elemento, o método pick, quando chamado, ele retorna o elemento com prioridade mais alta na fila, mas ele não o remove. Vamos entender isso agora. Veja, o pick, o elemento com prioridade mais alta, é o 9. Ok. Agora vamos fazer uma mesma chamada utilizando o método poll. Tá? Novamente eu vou chamar aqui o tamanho, vou copiar isso aqui. Tá? Depois do pick eu vou copiar. E vou chamar de novo para a gente ver que tamanho que está a fila. Então veja, o pick é 9 e o tamanho permanece 10. Pick é o elemento de prioridade mais alta, tá? Ele retorna o elemento de prioridade mais alta. Ok. Agora vamos chamar o método poll dentro da poll, né? Se você preferir. Na verdade é poll mesmo. Poll aqui é... Vou tentar não confundir. Então P2.poll. E vamos entender o que acontece. Revisando. O pick retorna o elemento com prioridade mais alta, mas não o remove. Tá? Para a gente ter uma ideia do que o poll faz, eu vou chamar de novo o tamanho logo após ele. Tá? Então vamos lá. Veja aqui, o poll, ele retornou o elemento com prioridade mais alta, que é o 9. Porém, o tamanho mudou aqui para 9. Isso indica o quê? O método poll, ele retorna o elemento com prioridade mais alta na lista, mas a cada vez que ele vai sendo chamado, ele vai diminuindo o tamanho da lista, porque ele retirou esse elemento. O elemento 9 não vai mais pertencer à lista. Tá? Se eu executar aqui, quer ver? Eu vou percorrer novamente a lista para você ter certeza do que eu estou falando. P2.offer, né?
preciso carregar a lista. Opa. Novamente eu vou comentar aqui, isso aqui carrega a lista. E agora eu vou revisar a fila como ela está, vou exibir como está a fila agora. Vou colocar um sysout aqui. Fila depois de várias chamadas. Ok. Vou deixar na mesma linha. E aqui eu vou deixar na mesma linha. Tá. Então, p2.poll mais. E vamos lá. Presta atenção agora nas duas últimas saídas, tá? Que é a fila depois de várias chamadas e os elementos que vão ser exibidos. Ok. Olha só. Fila depois de várias chamadas e... Não, é que na verdade não precisava percorrer aqui, por isso que ele retornou só 9, tá? Na última saída aqui, desculpa, foi um erro meu. Eu não precisava percorrer, carregar novamente. Então vamos lá. Agora sim. Depois de várias chamadas, ele tem um valor nulo, tá? Ele removeu o valor 9 e o último valor ali é um valor nulo. Isso indica que o poll, quando ele foi chamado aqui na linha 40, nessa linha aqui, ele removeu o elemento de maior prioridade, que era o 9. Ele mudou o tamanho da lista para 9. Tá? A fila, aliás, passou a conter 9 elementos. Então ele retornou com a prioridade mais alta e removeu. Depois que ele removeu, um dos elementos do array ficou com valor nulo, por isso que ele retornou isso aqui, esse null aqui, tá ok? Bom gente, esse vídeo ele ficou um pouco mais comprido, porque é uma classe um pouquinho mais complicada para explicar, mas o ideal é que você pratique com classes menores. Você pode praticar sem utilizar comparator. Aqui eu utilizei o comparator apenas para realizar essa ordem usando o comparator, tá? Mas para você ir se familiarizando. O mais importante desse exemplo foi demonstrar os métodos da Priority Queuing. O método Whopper, que carrega a fila. O método Poll, que revisa a fila após ela ter sido carregada, ou seja, ele retorna, nesse caso aqui, os elementos da fila. Tá? Está retornando todos, porque eu estou percorrendo e ele está revisando a fila. Aqui eu criei o Comparator e a Priority Queuing. O comparator foi utilizado como argumento no construtor da Priority Queuing. Eu percorri novamente a lista, carreguei novamente essa lista aqui, carreguei a fila, né, no caso, e percorri a fila com uma ordem que eu utilizei no comparator, uma ordem decrescente, que ele exibiu aqui, 9, 8, 7, 6 e até 0. Depois, por último, eu carreguei novamente a fila e aí sim eu fui demonstrando alguns métodos. Size, que retorna o tamanho inicial da fila. O pick, que retorna o elemento com prioridade mais alta da fila e não o remove, por isso que o tamanho continuou 10 aqui. O poll, aqui no caso está sendo utilizado para exibir o elemento com prioridade mais alta da fila, porém o poll exibe esse elemento e o retira da fila, por isso que o tamanho aqui mudou para 9. E aqui, no último for, eu percorri a fila para a gente ver o tamanho, ver como está essa fila, depois de várias chamadas aos métodos pick e poll. Tá? Se você quiser incrementar esse elemento aqui, esse exemplo, aliás, chamando novamente esses métodos para você entender melhor, fique à vontade, qualquer dúvida pode postar aí no canal que eu vou responder, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima.